eu volto a falar com o Larry Carvalho, que é advogado e especialista em agronegócio. Doutor, a gente conversava há pouco, né, que o Estado é responsável por 70% da produção nacional, mas que a colheita atingiu o índice de 84% antes das enchentes. Então, toda essa polêmica em relação à importação do arroz está ligada à falta de certeza, ou de uma clareza sobre se vai faltar produto ou não aqui no mercado interno, né? Com certeza, Kelly, um prazer estar aqui com vocês de volta. Eu diria que o grande problema e esse grande debate está exatamente nessas incertezas, né? O primeiro ponto da incerteza era se teríamos arroz, e aí não, já ficou identificado que 84% do plantio foi realizado antes das enchentes, então já teria sido assegurado, no mínimo, então, a colheita. E o segundo ponto de incerteza seria possível a distribuição da produção do Rio Grande do Sul para o restante do país. Por que isso? Porque logo no começo das enchentes, quase todas as rodovias e BRs do estado estavam fechadas, né? E isso impactaria diretamente no escoamento da safra para os demais estados, garantindo a segurança alimentar dos outros estados no quesito do arroz. Então, devido a esse movimento de incertezas, gerou, sem dúvida, um aumento, principalmente no mês de maio, do valor do arroz. Não pode nem se dizer efetivamente, talvez de forma especulativa ou não, mas sim um movimento de incerteza do mercado que eleva e faz um aumento natural do preço. E o que a gente tem visto agora desde o começo do mês de junho é que, devido à estabilização, de se entender agora melhor os números, se entender melhor que todas as BRs e todas as avenidas do estado já foram liberadas, então existe a logística para poder fornecer os demais estados brasileiros, não teria um problema de fazer um transporte rodoviário do arroz do Rio Grande do Sul para os demais estados, e aí o valor do arroz começa a cair, né? Então, os índices aqui do valor do arroz no mercado interno já demonstram uma queda, já começa a devolver os valores agora no mês de junho, eu diria já por esse valor, esse conhecimento melhor da situação real do Rio Grande do Sul e da produção do arroz. E dito isso, eu falo que é um debate bastante polêmico. De um lado, você tem um mercado de produtores de arroz arguindo que, na verdade, seria um momento ideal para subsídios e não você trazer mercado do mercado externo, né? Trazer arroz do mercado externo para competir com a produção local, principalmente diante do atual cenário da economia do estado, do Rio Grande do Sul, devido a todos os impactos, né, da chuva. Então, assim, é um cenário extremamente complicado, porque quanto mais tempo se aguarda para fazer um leilão, pode ter um atraso efetivo depois para a entrega desse arroz, então pode se comprometer, se não for feita uma decisão e um posicionamento rápido do governo federal, é algo que pode complicar a segurança alimentar da população brasileira, caso efetivamente não tenha a entrega do arroz pelos produtores locais do Rio Grande do Sul. Mas, assim, efetivamente o que a gente tem visto e acompanhado, principalmente final de maio e agora começo de junho, é que todos os números indicam que devemos ter o arroz, e o arroz do Rio Grande do Sul deve rodar Brasil afora. Pois é, há um tempo atrás, eu entrevistei a Federarroz, né, o representante da Federarroz no Record News Rural, doutor, e a informação é a seguinte, que a enchente havia prejudicado apenas uma região, mais na região central ali do estado, e que outras regiões produtoras não haviam sido danificadas. O problema seria realmente como escoar a produção, ou seja, teria que ter uma paciência por parte do mercado interno para que as estradas fossem recuperadas para poder escoar. Então, essa era a nossa informação, inclusive de que realmente não faltaria por parte da produção gaúcha arroz aqui no Brasil. Então, ao mesmo tempo, como existe esse temor, como o senhor colocou aqui, o governo tem também que garantir o alimento para a população. Agora, além desse caso todo que a gente acompanhou da Justiça Federal, existe também uma ação no Supremo contra esse leilão. O que pode acontecer, doutor? A gente corre o risco ainda desse leilão ser cancelado? Sem dúvida alguma, é uma possibilidade. O debate ainda está ocorrendo, o debate não foi finalizado, teve simplesmente um liminar determinando a suspensão do leilão
que eventualmente foi revogado por uma ordem do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas efetivamente existe um processo tramitando no STF, ainda existem os recursos cabíveis também da decisão do TRF da 4ª Região, então tudo pode mudar, o leilão pode ser suspenso ainda. Eu diria que esse debate tem muito a maturar, como você falou bem, o grande problema era mais logístico de como fazer esse escoamento da safra, né? Como escoar o arroz para o restante do Brasil, mas pelas todas as notícias que a gente recebe do estado do Rio Grande do Sul, inclusive divulgadas pelo governo federal, pelo governo estadual também, todas as principais avenidas e BRs utilizadas para o transporte rodoviário do estado do Rio Grande do Sul já foram, vamos dizer assim, desbloqueadas, né? Então, o acesso via rodoviário para outros estados está liberado. Então, o temor inicial de problemas logísticos, tecnicamente, não existe mais. Então, efetivamente, esse debate tem que ser muito consolidado nos próximos dias e, sem dúvida alguma, eu acho que o STF vai analisar bastante todos esses argumentos antes de dar um posicionamento no caso. Agora, doutor, o consumidor que está ouvindo a gente agora deve estar pensando, mas e o preço? Vou pagar mais caro? Como é que fica o preço lá no supermercado? O que a gente pode esperar daqui para frente? Bom, o preço do arroz, se a gente acompanha os números oficiais e índices que são divulgados, efetivamente no mês de maio teve um aumento grande, teve um aumento de 15%, mas mesmo assim mantém o mesmo preço histórico do arroz de novembro e dezembro de 2023. Mas assim, esse aumento foi muito pelas essas incertezas por quê? Incertezas de como seria a entrega do arroz, né? Pela questão logística. No momento em que o mercado começou a ter uma previsibilidade maior sobre isso, as avenidas começaram a ser liberadas e isso começou a ser divulgado e o mercado começou a se tranquilizar, o preço naturalmente começou a cair de volta. Então, assim, chegou na máxima, vamos dizer assim, bateu o ponto máximo de 122 o arroz, saco do arroz, e isso já vem caindo. Então, desde o começo do mês de junho, já vem uma conduta efetivamente de queda de preços, né? Já caiu mais de 4%, mais ou menos, o preço do arroz. Então, assim, a tendência é que continue caindo. E assim, e se o leilão for aprovado, aí que sim, vamos ter uma pressão ainda maior para a redução dos valores. Bom, a gente vai seguir acompanhando esse assunto, que com certeza ainda vai ter novidades sobre esse tema, né? A gente segue aqui de olho. Doutor, muito obrigada, viu, pela análise. Sim. Foi muito importante contar com a sua avaliação aqui no Conexão. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até a próxima. Sempre um prazer. Até.